Boa noite, pessoal. Voltamos. Tivemos alguns probleminhas técnicos, então a gente está retornando com a live. Para quem não assistiu o pedacinho antes, a gente vai repetir algumas perguntas, né? Vai retomar a entrevista e André, acho que não precisa se apresentar novamente. Eu sou a André. André. Então vamos lá. André, como foi o início da tua conversão? Bom, na verdade assim, eu vim de um lar cristão, meus pais eram cristãos, eles frequentavam uma igreja e quando eu tinha por volta de 1 ano, eles acabaram parando de frequentar. E eles sempre me falavam do Senhor, né? Sempre me orientavam a fazer oração, sempre tinha uma base bíblica. Meu pai sempre tirava, não sei se muitos aqui devem saber, tal versão da época que tinha aqueles lembretezinhos que a gente tirava. Como é que chama aqueles? Promessas na Bíblia. Era bem pequenininho, quadradinho, né? Era tudo colorido. A minha mãe tem até hoje. Eu botei também. Então, meu pai todos os dias tirava um, ele lia antes do almoço. Aliás, ele fazia oração durante o ano antes do almoço. Então, eu sempre tive assim, um contato com a palavra, né? Ele sempre foi muito de falar versículos, assim, em determinadas horas do dia acontecia uma situação, ele usava a Bíblia, né, para me ensinar naquela situação. Então, eu sempre tive contato com o Senhor através da vida deles, né. E cresci, mas nunca deixei de... Volta e meia eu ia na igreja, mas assim, não era algo fixo. E engraçado que depois de adulta, uma amiga que não era cristã, que não teve uma base cristã, se converteu depois de adulta e acabou me convidando para ir na igreja dela. Eu fui algumas vezes e numa dessas vezes, no culto de domingo, o pastor pediu para... Ele fez o apelo, né, o famoso apelo de quem quer aceitar Cristo, né, quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, né. E eu do nada, assim, eu nem pensei. Quando eu vi, eu estava lá na frente, estava com as mãos estendidas. Eu não entendia isso, por mais que eu tinha ouvido falar do Senhor. Eu não entendia essa parte do aceitar Jesus, né, do aceitar Cristo, fazer essa oração de entrega, né, de reconhecer que Ele é o meu Salvador. E naquela hora que o pastor fez a oração e eu repeti, um monte de gente estava junto, né, ali na frente. É uma igreja bem grande, né. E a minha amiga foi lá junto para me acudir, porque eu comecei a chorar, não parava mais. Então ela e o pessoal da liderança foram ali. E claro, não só comigo, com certeza aconteceu com outras pessoas, porque tinha muita gente ali. Mas eu tive um contato com o Espírito Santo ali. Eu senti a presença dele, que eu não conseguia parar de chorar. A palavra fala, né, que a festa no céu quando uma alma, né, é salva. Então eu creio que aquele momento ali foi algo de Deus, foi algo do Senhor, realmente um momento único. E tanto que eu tive que ficar num lugar retirado até o culto terminar. E terminou o culto e eu fiquei ali, o pessoal ali em roda de mim, me abraçando, e todo mundo feliz, né, que mais uma alma, então, né, estava com o Senhor. Foi muito bacana, assim. Mas eu levei 2 anos para me batizar nas águas, né, porque a gente entende conforme a palavra que nós temos que ser apresentados quando crianças, né, e quando adulto a gente tem que se batizar nas águas, né. Então eu demorei 2 anos depois desse episódio, né, de fazer a oração de aceitar Jesus, 2 anos para me batizar, e me batizei na igreja quadrangular e estou frequentando até hoje. Perguntinha básica. Quantos anos tu se batizou? Com 26 anos. 26. Muito bom. Vai ser com 8 anos, meu Deus. A criança. Outra pergunta. Como foi assim essa foi a tua primeira experiência com Jesus, com o Espírito Santo, né? E tem alguma outra que possa compartilhar com a gente? Uma experiência assim, tu sentiu assim, Deus falando contigo nitidamente, que foi assim, algo sobrenatural? Sim, na verdade são várias situações, né? Quando tu entende assim, o amor de Cristo, tu acaba vivendo e buscando nele, então tu tem muita experiência, né? Então, como eu comentei antes, eu vou comentar sobre a mesma experiência, né? Que quando eu sempre gostei muito de assistir filmes, né? E o
pessoal, assim, ó, eu não sabia das perguntas, tá? Então agora tá mais fácil para mim responder, porque na primeira live, né, que a gente teve um programinha, nós já passamos por essas questões. Então agora, para nós parece uma repetição, né? Ficou muito fácil. Mas para mim ficou mais fácil agora. Então, como eu disse antes, eu sempre assisti muitos filmes da Marvel e de super-heróis, de séries. E aconteceu que numa dessas séries que eu estava assistindo, existia uma tribo, uns seres criados, e eles não sabiam quem é que era o criador deles. Em determinado momento eles descobrem o criador aparece, e uma determinada moça se prostra diante dele, né, de uma maneira assim, de adoração mesmo, uma maneira assim que foi uma interpretação muito boa. Só que noites antes eu já pedia para o Senhor: Senhor, eu quero te sentir, eu quero viver contigo, eu quero uma transformação que seja verdadeira, que não seja algo de fora, que não seja algo estético, que não seja algo para o homem ver, mas que seja algo que realmente me transforme de dentro para fora. Eu quero te sentir. Como é que eu vou levar, como é que eu vou te apresentar para as pessoas, como é que eu vou falar em teu nome para as pessoas, se eu só sei na minha mente? Eu me lembro de dizer isso várias vezes em orações. Eu só sei na minha mente, Deus, mas eu não sinto no meu coração, eu quero sentir. E eu não entendi o que era, né? Então, nesse momento, quando eu assisti essa série, que deu aquela cena, eu entendi que era Deus falando comigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus fala com a gente indiferente da situação. Às vezes a gente é muito crítico, muito religioso e acha que em determinadas coisas Deus não vai agir. E Deus age se Ele quer te alcançar. E se Ele vai responder a tua oração, em algum momento de situações cotidianas vai acontecer. Então, Deus respondeu a minha oração ali, e eu entendi que na verdade não é algo mecânico, é algo de dentro para fora, é algo verdadeiro, é algo de coração. Então, é o Espírito Santo que faz isso, né? Se não for o Espírito Santo, é algo mecânico. Se não for através do Espírito Santo tratando a gente de dentro para fora, vai ser só algo estético, vai ser só religião, e a gente não vai ter essa transformação. Por isso que a palavra diz que a gente tem que nascer de novo, né? Para a gente realmente nascer pelo Espírito. A palavra diz que a gente tem que se batizar na água e no Espírito, né? Então, nascer de novo na água e no Espírito. Por quê? Porque se não houver transformação pelo Espírito Santo, é só mecânico, é só externo, né? Então, isso foi assim, bem impactante para mim na época, assim, que eu estava predestinada a assistir aquela série até o fim, e ali eu me impactei de uma maneira, o Senhor respondeu a minha oração, e eu comecei a buscar nele, eu peço para ser mais sensível ao Espírito Santo, porque a gente às vezes espera que Deus simplesmente venha com uma voz audível, e muitas vezes Ele está falando com a gente através de pessoas, através de textos, através de situações do cotidiano, e a gente não está entendendo. Muitas vezes a gente pede alguma coisa, e Deus já está falando conosco e a gente não está prestando atenção. É aquela situação de tu fazer oração e não esperar a resposta, né? Então a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Se não for com Ele, não. Muitas vezes Ele está ali, né? Quase desenhando pra ti, e tu fica insensível. Eu quero ouvir Deus, Deus está ali na tua frente, quase descendo, ó, tá aqui, ó, tu não entendeu aí. É, bem assim. E isso acontece bastante quando a pessoa não entende, né, que é filho, que é amado, né, não tem um verdadeiro relacionamento com Deus, né. E isso acontece também através da mudança de mente, né, que nem o devocional que a gente fez essa semana, né. A transformação da mente, a transformação que vem através do Espírito Santo também. Sim. É que nem Paulo disse, né? Que a gente tem que buscar transformação da mente e não se corromper com as coisas desse mundo. Então, do que eu estou me alimentando, né? Eu busco muito diariamente me alimentar da palavra, me alimentar de coisas que falam do Senhor, de entender mais as coisas do Senhor, de buscar os princípios dele, a origem das coisas que agradam o coração dele, porque viver somente de regras seria uma religião, né? E religião não leva a gente a Cristo. Na verdade, a gente tem que ir para Cristo por amor. A gente tem que estar dedicado na palavra por amor e não por obrigação, né? Claro que no início parece obrigação, e né? Porque a gente não entende o amor de Cristo. E, como eu comentei antes, a gente, na live que não ficou gravada,
o que foi um divisor de águas para mim, que eu acho extremamente importante e que eu não entendia, eu achava que isso não funcionaria, é a questão da cura da alma. As pessoas, eu sempre escutava do Senhor e eu entendo que o trabalho que foi trazido aqui na igreja, através dos nossos pastores, foi um trabalho respondendo às orações de muitas pessoas, porque eu lembro de orar muitas vezes e pedir isso: Senhor, eu quero te sentir, eu quero te ter realmente como pai. E quando a pastora veio e falou em deitar no colo do pai, aquilo para mim soou estranho, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo, né? Como assim deitar no colo do pai? Parece que ela tem Deus como uma pessoa. E certa vez eu escutei também um pregador falando: vocês também não buscam o Senhor de forma que vocês possam deitar no colo dele, de forma que vocês possam ter ele como amigo, de sentir o cheiro dele. Aquilo começou a despertar em mim algo diferente. Já era a resposta de uma oração, né? Senhor, eu quero te sentir, eu não quero só saber na minha cabeça que tu é o Todo-Poderoso, que tu é meu Pai. Como é que eu faço para te sentir? Como é que eu faço para viver isso, né? Então, através do trabalho de cura da alma, que começou a minha verdadeira libertação, a minha verdadeira mudança. E eu vi assim que a gente tem muita tranqueira que impede a gente chegar até Deus, que impede a gente de ver Deus como Pai. O nosso pai terreno, no caso, né, o pai que nos gerou, no caso, que nós temos DNA terreno, acaba que nos transmitindo muita coisa que a gente acaba colocando como se fosse Deus. Então, o espelho de pai humano a gente leva para o Senhor, né? Então, se a gente tem barreiras com o nosso pai terreno, a gente acaba tendo barreiras com o Senhor. E foi através do trabalho de cura da alma que eu entendi que Deus é amor, que Deus me ama e que Ele é um pai que não fica me cobrando. Ele me ama indiferente do que eu faço. Só que a minha intimidade com Ele depende da minha busca. Jesus já fez tudo. Jesus nos proporcionou a oportunidade de ter vida eterna, nos proporcionou a salvação e através da vida dele e através do Espírito Santo que a gente tem a oportunidade de ter vida eterna. E essa transformação que acontece depois depende da gente buscar. Então depende de tu ter um empenho diário, depende de tu buscar a palavra diariamente, depende de tu deixar o Espírito Santo agir e começar a ver as coisas com os olhos do Senhor, ao invés de olhar as coisas com os olhos dos homens, abolir as regras. Eu não quero disseminar coisas que daqui a pouquinho as pessoas vão entender mal, mas o que eu tenho buscado é viver por princípios. O que agrada o coração do Senhor, né? A gente vê muitas coisas que impedem a gente de chegar até o Senhor, porque as pessoas têm Deus como o Todo-Poderoso, aquele ser intocável, e na verdade Ele quer que a gente se relacione com Ele. Ele fez o jardim e colocou o homem lá para se relacionar com Ele. Nós é que resolvemos nos distanciar dele, mas Ele não, Ele quer sempre estar conosco. Então é esse amor que a gente tem que buscar. E eu só comecei a entender isso depois que eu passei pelo trabalho de cura da alma, que realmente eu comecei a ver Deus como Pai, comecei a ver que tinha muita coisa que eu deveria pedir perdão, comecei a ver que tem muita coisa que me impedia de chegar até o Senhor, não por culpa do Senhor como eu pensava, mas por culpa minha. Eu criei essas coisas, eu me distanciei do Senhor. A gente cria as barreiras, né? Isso. E muitas pessoas, né, pode estar assistindo essa live, né, de repente vê Deus dessa forma que a gente falou, como Todo-Poderoso, como um ser intocável. Então, muitas vezes, até uma pessoa que de repente está assistindo, imagina Deus como seu próprio pai, mas muitas pessoas, muitas famílias não tiveram uma estrutura familiar boa. Tiveram problemas com seus pais, de repente com o pai, mas já que a gente está falando de um relacionamento com Deus, né? E isso acarretou problemas com Deus. Então, a partir desse processo de cura mesmo, que a gente tem essa quebra de bloqueio, tipo, quebrou a barreira ali que tu tinha com Deus. E uma pergunta, André, vamos mudar um pouquinho aqui. Peraí que eu me perdi nas perguntas. Vamos lá. Com relação ao céu, com relação à tua salvação, se tu tem total
tal, hoje se Jesus voltar... Nossa, essa pergunta é muito falada, gente, eu já ouvi em cultos. Com relação, hoje, se Jesus voltasse hoje, tu ia pro céu, como é essa tua visão a partir dessa transformação da cura da alma? Porque eu acredito que a tua visão sobre o céu era diferente antes do processo da cura e agora depois da cura. Como que era o antes e agora o depois? Não, na verdade, assim, eu não entendi o amor de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que entender para saber quem a gente é entender que Ele nos ama indiferente do que a gente faz. O pecado que a gente comete, nós sentimos que nos afastamos de Deus. Mas quando Adão pecou, a palavra diz assim, que o Senhor ia todos os dias ter com Adão e com Eva. Ele conversava com eles todos os dias. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi no encontro. Deus foi de novo. Então, o que a gente entende? Que não é porque pecou que Deus não está disponível. Só que tem que haver o arrependimento, né? Então, eu entendi que Deus me ama indiferente do que eu faça. Mas tem coisas que não estão dentro dos princípios dele que vão me impedir de ter mais dele. Então, hoje eu vivo buscando sempre estar baseado em princípios e não em regras como era antes de eu fazer o processo de eu passar pelo processo de cura da alma. Porque antes eu entendia que eu tinha que seguir regras e aquilo era muito difícil para mim. Se não seguir, vai para o inferno. Isso, então sempre tive essa imagem de que se eu não seguisse as regras, se eu não fosse certinha, né, se eu não tivesse a imagem de uma pessoa religiosa, eu não iria para o céu. Hoje, na verdade, o que eu entendo e o que eu sinto? Que não é difícil estar com o Senhor. Antes, para mim, eu achava difícil. Mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquele outro, é tudo tão difícil. Ainda mais quando eu era jovem, eu achava muito difícil não ir em festas, não ir em baladas. Como assim ficar lá, crente, dentro da igreja, né? Quadrada. Não podendo me divertir. Só que o meu conceito, a minha concepção de diversão era completamente distorcida. Por quê? Porque eu ainda vivia na carne. Eu não tinha passado por uma transformação, eu não tinha morrido para nascer de novo no Senhor. Então, essa mudança, essa transformação começou a vir literalmente depois que eu fiz o processo de cura na alma. Antes, como eu disse, era mais na minha mente, que eu sabia que era uma coisa regrada, que eu tinha que buscar o Senhor, mas era forçado, não era por amor. Hoje eu vejo que sem Ele eu não consigo viver. Sem Ele nada tem graça. Sem Ele não tem lógica, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele e para Ele, né? Então, quando a gente entende isso, que Deus transforma e que Ele muda a gente de dentro para fora e que é com Ele que a gente tem que estar, não é mais difícil, não é mais regra. Tu te pega assim, será que isso agrada a Deus? Mas não é obrigação, não é uma coisa pesada, é uma coisa leve. Na verdade, as pessoas confundem muito liberdade com libertinagem. E eu tinha uma ideia de que a vida mundana, a vida de festas, e quando eu falando na minha parte, na parte que eu tenho 40 anos, tá? Então na parte que eu era jovem, então eu sempre pensava assim, capaz, como eu te falei, eu conhecia a palavra, né? Então eu pensava assim, como é que eu vou para a igreja agora? Eu não vou poder fazer festa, não vou poder beber, não vou poder fazer... Aquilo me trazia uma alegria momentânea. Porque no outro dia eu estava arrependida muitas vezes e com um peso que eu não entendia de onde vinha, eu não entendia o amor de Deus. Hoje eu entendo assim, que na época eu olhava assim, pessoas indo para a igreja, jovens, e eu pensava, que triste, né? Não poder fazer festa. Para mim aquilo era desgastante. Hoje eu vejo com a maior alegria as pessoas indo para a igreja, os jovens indo para a igreja e não passar pelo que eu passei. Eu me arrependi de muitas coisas no processo de cura da alma. A gente revê muitas coisas do passado, a gente pede perdão, a gente perdoa e isso conserta o que a gente errou. Então a gente começa de trás para frente, né? Para chegar hoje e começar a fazer certo. Então vai consertando o passado para que o presente e o futuro, né, permaneçam corretos diante do Senhor. Não quer dizer que a gente não vai errar, a gente sempre erra, mas tem que ter o arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa, né? Como a gente falou antes, a misericórdia dele se renova a cada dia. Então, ter essa sensibilidade, né, de arrependimento e viver realmente no Senhor. Então, largar a mão da religiosidade, largar a mão da
das regras que dificultam a gente de ver Deus como Ele é. Ele é amor, a palavra diz, né? O primeiro mandamento é amar o Senhor, né, sobre todas as coisas, né? Então, Ele é amor, né? Ele não demanda só amor para nós, Ele é o verdadeiro amor, tudo nasce dele. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar dele como, na verdade, a palavra fala da fonte, né? Então, a gente tem que buscar da fonte para fluir em nós e a gente derramar para outras pessoas, como tu perguntaste a respeito de como, né, levar isso, né? Eu acho que a gente tem que ser tão verdadeiro com o Senhor e ter um relacionamento tão íntimo com Ele que as pessoas vão ver isso em nós e aí vão querer essa transformação. E o que eu via antes, quando eu era jovem, e eu via as pessoas indo para a igreja, eu via uma coisa muito obrigada, uma coisa muito de regra, e não uma coisa feliz, né? Hoje eu vejo que a gente escuta um louvor, a gente fica feliz no Senhor, então o Espírito Santo traz uma felicidade que não é a mesma que o mundo traz, é muito diferente. E eu creio que, pena que eu não passei, eu realmente quis, logo que eu me converti, que eu entendi essa questão da cura da alma, não foi na conversão, quando eu passei pelo processo de cura da alma, eu comecei a me confrontar e dizer, por que eu não soube disso quando eu era jovem? Tanta coisa errada que eu fiz eu não faria mais. Mas em tudo há um propósito, né? Então eu creio que talvez fosse um momento desse, né? Para dar um testemunho, para trazer a diferença entre viver no mundo e viver, né, diante do Senhor. E não me faz falta nenhuma essa questão de festas, de bebidas, isso só me trouxe coisas, só decepções realmente, né? Na época eu tinha essa, como eu disse, essa sede de alguma coisa e não entendi o que era. Hoje eu sei que era do Senhor, né? Muitas vezes era uma ilusão, né? Estava vivendo num mundo de fantasia. É momentâneo, né? Na hora te faz bem, só que depois vem um peso, é uma coisa que tu nem sabe da onde vem. Porque na verdade aquela carência é a falta do Espírito Santo agindo em ti, né? Esse peso pode ser também, né, o Espírito Santo tentando te mostrar ali que aquilo era errado, né? Sim. Quantas vezes ele tentou e eu não tentou ali, só faltou dizer, né? Ainda bem que a misericórdia se renova cada dia, né? Glória a Deus. E uma pergunta, Andréia, também, com relação à mudança, transformação de antes e depois, com relação à tua família, mas não agora quando tu era jovem, com a tua família, o Tuti, a Laurinha, o que mudou, assim, depois do processo da cura da alma com relação a eles? A vivência dentro de casa, vou pegar uma... Como que ficou isso? Mudou? Teve alguma mudança? Teve alguma transformação? Sim. É constante a transformação, né? Porque, como eu disse, é um processo. A borboleta, na verdade, ela não é linda depois que ela só é linda depois que ela vira borboleta, né? Na verdade, ela tem que viver um processo, né? Uma lagarta? Uma lagarta. Muitos acham feio, né? Então, nós somos, né, lagartas que vamos virar borboleta. Só que a gente tem que passar pelo processo, né? E muitas vezes a gente não quer, muitas vezes dói. Essa questão de tentar de voltar no passado e consertar isso, muitas vezes a gente é resistente, a gente não quer fazer, a gente não quer se expor, mas a gente precisa, né? Porque pecado tem nome, porque pecado tem nome, né? Então a gente tem que ir diante do Senhor, levar cada pecado e fazer conserto de cada situação e pedir perdão para as pessoas, né? E eu vejo assim que com relação à minha filha, com todos mudou muito, assim. E eu entendo que foi um divisor de águas, como eu disse. Hoje eu sou mais sensível ao que vai acarretar, que eu falo para ela. Hoje eu tento incentivar ela, ao invés de limitar. Tem muita coisa para mudar. Todo dia a gente tem que estar se policiando e se perguntando. Jesus fazia perguntas, né? Jesus nos trouxe essa mentoria, né, de fazer perguntas. Tanto que uma experiência que eu tive, que eu perguntava muito para o Senhor numa situação específica, e eu ouvi uma voz audível que veio nos meus ouvidos assim, e me questionou: que tipo de coisa tu está me pedindo? Então o Senhor me fez pensar, né? Então a gente vê que muitas vezes a gente quer uma resposta, mas ela já está dentro de nós. Então hoje eu me questiono muito. Isso é bom para minha filha? Isso não é? Hoje eu sou muito mais flexível, né? Eu entendo que a questão de casamento,
Hoje eu entendo, só que assim, não é um processo que eu fiz a cura da alma, você resolveu toda a minha vida, não é. Não é um passo de mágica, assim. Não é. Tu vai ter que estar sempre buscando, como Paulo diz, né? Buscar a renovação da mente e não se corromper com as coisas desse mundo. Então, é diário. Diário tu tem que estar buscando, diário tem que estar te alimentando da palavra, escutando coisas que vão contribuir para o teu conhecimento, né? E principalmente assim, o que eu vejo hoje é buscar a sabedoria do Senhor, né? A palavra diz que Salomão, quando teve a possibilidade de pedir algo para Deus, ele pediu sabedoria, né? Então, o Senhor acrescentou todas as outras coisas a ele. Então, eu tenho ensinado até para Laura não, principalmente para Laura, né? Que a gente tem que orar e pedir sabedoria. Às vezes ela esquece. Daí eu pergunto, pediu sabedoria? Sim, pedi sabedoria. Às vezes quando ela esquece, ela diz, ai, esqueci, vou lá pedir. Daí ela volta e continua a oração. Mas é muito lindo, assim, tu ver que tá surtindo efeito. E questão, assim, também que agora me veio na mente, eu creio que é importante falar, as pessoas pensam assim, uma mentira, né? Um exemplo que eu quero dar. Uma mentirinha. Bateu alguém lá na tua casa e tu disse pro teu filho, não, diz que a mamãe não tá. Diz que a mamãe não tá. Então tu já tá criando coisas pro teu filho, já ensinando coisas erradas, né? Então, o que eu vejo assim que mudou muita coisa nas miudezas também, que fazem toda a diferença depois. Então, eu tenho buscado muito com relação ao meu esposo também. Eu aprendi que o casamento não é ele, na verdade é uma doação, né? É eu para ele e ele para mim, para a gente ser uma só carne. Então, muitas vezes a gente fica só esperando do outro, né? Só esperando do outro. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que é um bombeiro. Prova de fogo. Isso. Ali mostra bem isso, né? Ele se doou primeiro, aí ele atingiu o coração dela, né? Então, hoje, depois desse processo, eu comecei a entender que o casamento é uma doação, que amar é uma doação, né? Porque Deus amou primeiro e doou, né? Doou o seu filho. Então, ele já deu exemplo. A gente tem que se doar. Então, no casamento, na maternidade, no trabalho, indiferente da situação, a gente tem que se doar para ter depois. Então, Deus deu o maior exemplo de doação, né? Ele deu o seu filho, Jesus se entregou por nós. Então, casamento, maternidade, todas as situações da vida, trabalho, amizade, é doação, né? E não cobrança. Então, e eu tô a cada dia buscando, não é algo que acontece e que tu não tem que continuar. Não, é contínuo. Tu deu o primeiro passo, vai. Que eu fiz hoje, acabou, não preciso mais. Não. É mudança constante, todos os dias. Então, agora, eu quero abrir para a nossa plateia, fazer algumas perguntas para a nossa entrevistada. Chega aí, gente. Eu gostaria de saber se ela já ganhou alguém para Jesus. E aí, André? Já. O primeiro exemplo está em casa, meu esposo. Isso é muito difícil de medir também, né? Se a gente for ver. Porque para pensar, a minha sogra se converteu, né? Começou a buscar o Senhor bem antes do meu esposo e já há muitos anos ela frequentava essa igreja. Então a gente começa a pensar assim, como assim ganhar para Cristo? Mas a minha sogra sempre orou por ele, sempre pregou a palavra para ele. Eu sempre, né? Então, eu acho que são sementes que a gente vai plantando. Não tem como tu dizer assim, foi fulano que me ganhou, sabe? Eu acho que são sementes que o Senhor vai permitindo que pessoas vão plantando e que no todo acaba levando a pessoa à conversão. Então, começou por casa mesmo. Eu creio que através da vida do meu esposo, né? Coloquei uma sementinha e ele depois, né, se batizou depois de mim e a gente tem buscado até hoje. Mas eu não vejo assim como sendo um título, sabe, para honra. Eu sei que a palavra fala, né, que a gente vai ter pedrinhas, né, e tal, mas eu não sei como isso vai ser medido, né. Vamos lá. Próxima pergunta, Silvio. Eu quero saber o que pensa em relação ao ministério. Pergunta intrigante. Sobre o ministério. Que ministério? Sobre o teu? Seu ministério. O meu ministério? E qual é o meu ministério? Na verdade, assim, eu escutei algo muito forte que dizia assim, porque a gente vê através do processo de cura da alma que a gente tem muita limitação, tem muitas paredes, e eu escutei várias vezes
que a gente tem muito bloqueio, né? Então eu escutei a frase assim que diz: o teu propósito tem ligação direta, o teu bloqueio tem ligação direta com o teu propósito de vida. Então, assim, quando eu fui trabalhar numa empresa. Não tem coronavírus. Eu fui trabalhar numa empresa que, no primeiro dia de trabalho, eu tive que apresentar um projeto e eu não entendia da situação, eu não estava a par. Se eu tivesse maturidade, eu teria dito: não, eu não posso apresentar algo que eu não vivenciei. E naquele momento tinha umas 40 pessoas para ser apresentado esse projeto, e naquele momento eu apresentei da maneira com que eu achei, e o diretor veio na frente de todo mundo e disse: não, mas isso aqui, sabe, me contrariou, e assumiu a liderança da situação. Aquilo ali me causou, eu só descobri isso há pouco tempo, por isso que o processo de cura da alma, ele é como se tu pegasse uma chave e que tu tivesse que abrir várias portas. Então, agora tu já sabe onde tu tem que pegar a chave. Então, tu vai buscando em ti abrir essas portas que estão te limitando para chegar quanto mais perto do Senhor. Então, o que eu vi? Que eu tinha muita dificuldade. Depois daquele momento, eu fiquei com uma dificuldade enorme de falar em público. Eu não queria me expor de maneira nenhuma. E através desse processo de cura da alma, eu entendi que aquilo foi um bloqueio, que aquilo me parou naquele momento. Então, eu vejo que Deus está agindo nisso. Eu tenho orado. Eu acredito que essa live, agora, um testemunho, né, momentâneo, que agora também que me veio, eu tenho orado ao Senhor e pedido como levar a tua palavra, assim. Como? De que maneira que o Senhor quer que eu leve? Muita gente usa, né, as redes sociais. O Senhor quer que eu faça alguma coisa com relação a isso? E quando a pastora me mandou o convite, eu disse sim. Na hora eu disse sim. Porque é a resposta da tua pergunta, né? A gente tem que estar sensível ao que o Espírito está dizendo, ao que ele está mostrando. Então, eu creio que está iniciando o ministério, eu creio que o Senhor está na frente de todas as coisas, e eu quero estar sensível e estar no centro da vontade dele. Olha só, isso foi bom. Não, e olhando, né, tava com aquele bloqueio de que não conseguia falar em público, né, agora está falando para mais de 5.000 pessoas, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, plateia, mais alguma pergunta? Por hoje é só? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha. Porque já respondi dobrado tudo. Tem isso, né? Já passei pelo fogo. É verdade. Das minhas perguntas se encerrou. Então, quero agradecer, André, pela tua presença, por falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho sobre as tuas experiências, sobre a tua vida, sobre a tua família. A gente agradece bastante. Acredito que para a vida das pessoas que estão assistindo também vai ser uma mudança, de repente, de mentalidade. De repente pensavam como religiosos, agora já estão pensando de forma diferente, né? Através de um testemunho. Então, sim, tivemos um lembrete. Temos um aviso, gente. Um aviso para amanhã, culto às 6 horas. E às 7h30 nós temos o segundo horário daí. Você é bem-vindo, pode vir. Sábado que vem, possivelmente a gente vai ter mais uma live, né, da RUG. Só um momentinho. Pode falar. A gente tem uma pergunta aqui do Oséias. Que conselho a Andréia daria para alguém que está começando agora na fé? Tá, Oséias, meu amor. Lindo, maravilhoso. Declaração de amor. Vamos lá. Como é que é a pergunta mesmo? Que conselho a Andréia daria para alguém que está começando agora na fé? E aí, André? Tem algum conselho para quem está começando na fé? Olha só, eu diria para a pessoa buscar o máximo de intimidade com o Senhor. O máximo buscar em oração, não esperar pelo seu pastor, não esperar pelo mentor.
Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que levou a gente para a igreja, a gente se espelha muito naquela pessoa, a gente deve se espelhar, mas a gente deve buscar primeiro base na palavra. Não quer dizer que a gente tenha um líder que a gente vai... Se a gente seguir exatamente o que ele diz, sem ser base na palavra, nós vamos estar pecando. Então, que as pessoas venham não ser alienadas e deixarem de ser dominadas, mas buscarem conhecimento na palavra. Porque a sabedoria vem do alto, mas o conhecimento a gente tem que buscar, né? Então, que as pessoas venham, além de buscar o Senhor, de aceitar Jesus, de se batizar, de buscar o Espírito Santo, de viver uma vida diferente, buscar conhecimento na palavra. Não somente esperar pelo seu pastor, não somente esperar pelo domingo, né? Achar que só ir na igreja uma vez por semana vai resolver. Tem que ser um contato diário, tem que ter sensibilidade, tem que buscar o Espírito Santo de tal forma que ele vai te transformar. Então, se não for assim, se for só bater o cartão no domingo, não vai ter transformação. Eu sei por experiência própria, porque eu ia todo domingo na igreja e nada mudava. Só mudou o Crente domingueira. o crente domingueira e o crente que muitas vezes se escondia para ir na igreja, né? De esconder a Bíblia, porque achava que aquilo trazia uma imagem pejorativa, onde na verdade hoje eu, nossa, maravilhada com dizer que vivo, né? Vivo buscando o Senhor e buscando transformação a cada dia. Então, se fosse para dizer assim, ó, o que fazer o novo convertido, eu diria isso, né? Buscar conhecimento, né, se espelhar em alguém, mas não viver abaixo, né, do conhecimento daquela pessoa. Buscar conhecimento, buscar ler a palavra, porque assim, a questão de ler a Bíblia, enquanto a gente não tem o Espírito Santo, enquanto a gente não é sensível a Ele, enquanto a gente não deixa Ele trabalhar, a Bíblia vira só um livro de história. Então, por muitas vezes, antes de entender isso, eu lia a Bíblia, lia e achava que era aquilo ali. Hoje eu leio a Bíblia, eu leio um versículo hoje, eu peço para o Senhor falar comigo, ele fala uma coisa. Amanhã ou daqui uma semana, se eu ler aquele mesmo versículo, eu tendo intimidade com o Senhor, eu orando e pedindo para Ele falar comigo, aquele versículo vai me falar outra coisa. Então a palavra é viva, se ela for lida através e com o auxílio do Espírito Santo. Então é buscar conhecimento, buscar estar com o Senhor. Acho que seria isso. Muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Vamos orar então. André, você gostaria de fazer a oração final? Convido você a fechar seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, levando a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, as mentes que escutaram, que ainda vão escutar, Senhor, o que foi colocado aqui, venham ser transformadas através do teu Espírito, Senhor. Porque sabemos, Deus, que sem a tua presença e sem o teu agir nós não somos nada, Deus. Que venha de ti, Senhor. Que muitas almas venham ser alcançadas, Senhor, através desse material, dessa publicação, Pai. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha agir na mente das pessoas, para que elas venham entender, Senhor, que precisam de transformação, que precisam do Senhor, que o Senhor é a base de tudo, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que essas pessoas, Senhor, vão ter experiências extraordinárias contigo. Que em nome de Jesus venham te ver como Pai, Senhor. Que em nome de Jesus venham ter um relacionamento íntimo contigo. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Até a próxima.